tudo que a gente está pensando, na verdade, agora, não só proteger o doente, mas também ter a certeza que a nossa conduta de assintomático é a melhor. No teste de esforço, no paciente com estenose aórtica grave, anatomicamente importante, com função normal, onde não tem preditores de gravidade, EVC, quando ele faz o exercício, há uma tendência de uma arritmia importante, certo? Que é um fator que pode associar uma indicação, ou ele não conseguir subir a pressão. Há uma tendência de queda. Isto é um preditor de gravidade para esse paciente. Você pode indicar, você tem argumentos para indicar. Por quê? Aí por que não indicar então em todo mundo já que você está usando? Porque não é fácil. Vocês estão sentados aí, se tiver um com estenose aórtica grave, a tua qualidade de vida vem aqui, sai daqui e vem entrar na cirurgia. Aí está a família toda ali do lado, falando também de maneira formal. Ou ele sai com uma disfunção grave, ou ele pega uma infecção pulmonar. Pô, doutor, não sentia nada. Vai ver os guidelines, eles vão olhar o Dr. Google também. Não tinha nenhum fator de preditor de gravidade, era só o gradiente. O senhor que está indicando, porque o senhor está com medo, está se protegendo, ou o senhor está protegendo o meu marido? Essa é a pergunta, é uma realidade também, certo? Nós estamos mais preocupados nesse doente com a gente, às vezes, que com ele mesmo. Essa é uma realidade, tudo bem, está certo. Mas esses doentes, vocês têm que estar atentos aos fatores preditores. Evolução da calcificação, evolução da hipertrofia, evolução da função ventricular, não só a qualidade de vida, porque cada vez mais ele vai se acostumando, e eu já percebi isso no consultório, eles vão se autolimitando. Então o sintoma perde aquela objetividade e vira um grau de subjetividade. Então nós temos que tomar cuidado, a não ser que a gente conheça muito bem os pacientes. Mas você vai agregando. Só um minutinho, Nelson, tem um lá atrás antes de você. Bom, ele está chamando a atenção o uso do estresse pelo ecocardiograma, ou seja, o estresse com dobutamina. A primeira coisa, o estresse de dobutamina tem duas causas para fazer isso. Uma delas é muito difícil, às vezes, até para o clínico. Quando o paciente chega pela primeira vez para você, é um senhor de 65, 70 anos, tem um soprinho discreto, faz um eco, tem um grau de calcificação, você não tem um acompanhamento, e você fica. E ele tem uma baita insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é pela calcificação da válvula aórtica, que não é habitual com 65, você esperaria isso com 80, e o grau de disfunção. A primeira coisa é descobrir se ele tem estenose aórtica importante. Está aí a primeira coisa que o ecocardiograma com estresse, com dobutamina, tem de fazer. Realmente ver se aumenta o débito, com isso aumenta o gradiente, ou diminui, ou mantém uma área que às vezes, a maioria das vezes está em torno de 1 e 2, você fica na dúvida, e essa área ou se mantém ou até tem uma queda, mostrando que a estenose aórtica é importante. Aí eu vou te dar uma coisa do dia a dia. Se eu comprovo que esse doente que nós estamos vislumbrando, ele tem uma estenose aórtica importante, mesmo com uma reserva muito ruim, porque a gente sabe que a doença não está mais na válvula, está no miocárdio, mas eu tenho certeza também que ele tem uma estenose aórtica grave, eu sempre opero. Eu não, graças a Deus, que eu não sei, mas eu indico cirurgia. Por quê? Se ele aguentou essa reserva com uma pós-carga tão alta, alguma chance ele tem muito maior de trocar do que trocar o coração, por exemplo. Então, ao contrário da insuficiência mitral, a estenose aórtica, mesmo com grau de rebaixamento muito grave de disfunção ventricular, ou seja, associado já, ele tem indicação de troca da válvula aórtica, que alguma tendência de melhora da função vai ter, ele sendo bem protegido, bem operado numa estrutura. Lógico que você tem o segundo tempo também, que você tem agora os implantes que podem se pensar. Quer dizer, a indicação da dobutamina é para saber se ele já passou ou não da indicação? Não, a primeira coisa, então, eu vou explicar melhor. Na minha opinião, a primeira coisa que eu mesmo vislumbrei, eu não sei se era isso, é saber se ele tinha uma estenose aórtica importante ou não. Porque o gradiente era de 10, por exemplo. Não, tese esforço não faz isso. O tese esforço é para medir sintomas.
Agora, o eco com dobutamina tem essas duas utilidades. Reserva miocárdica, se melhorar a contratividade de maneira conjunta, ou se você comprova que aquele gradiente, que eu esqueci de falar, área valvar de 1 e pouco pelo eco normal, você dá dobutamina, aumenta o gradiente, passa para 30, 40, e você mostra que tem uma contratilidade, também ajuda que mostra uma reserva. Porque o gradiente desse doente vai estar em 10 milímetros Hg, 20 milímetros. Eu estou sendo bem assim, radical. Aí você pode operar. Mas eu nem me preocupo com a reserva, eu me preocupo com o diagnóstico. Se eu comprovar que a estenose aórtica é grave, por esse... Mas aí é porque tem uma disfunção ventricular, ele foi evoluindo, aí você melhora. Obrigado. Professor Flávio, o problema é o seguinte, você falou que muitas vezes o paciente com estenose aórtica grave, ele é operado, pode ter uma infecção, pode ter uma complicação, não é? E ele estava assintomático. Mas também tem aqueles pacientes que podem morrer e você fica com uma posição perante a família que tem toda aquela estrutura hospitalar, não é? E você não usou nada. E como é que você fica? Exatamente, porque ele é assintomático, mas teve morte súbita. E você vai falar o quê? Falou, por que o senhor não operou? Porque nessa hora vem o contrário, não é? Eles não vão falar que você poderia ter complicação. Duas medidas. Ele é assintomático, o grau de calcificação está igual, a hipertrofia não é importante, a função ventricular é normal. Aí que entra, que eu acho importante, as diretrizes, para te dar apoio. Certo? Olha, ele nunca me contou, a senhora é prova. Está lá ele, a mulher, os filhinhos pequenos, né? E depois ele morre. Eu sei do que você está falando, lógico, a gente enfrenta isso no nosso ambulatório todo dia. Certo? Tudo bem. Se você, aí que está, que eu falei, você está tratando a sua insegurança, não está errado. Mas não é esse o fulcro. Você tem de tratar o paciente. Nelson, deixa eu te falar. Autonomia do doente. O doente você pode expor para ele, olha, você tem uma estenose, o risco de morte súbita é muito baixo nesses doentes, e é baixo mesmo, exceto agora que nós estamos trabalhando, que eu falei, os fatores preditores. Não é mais só sintoma. Hoje, com o avanço das imagens, o ecocardiografista tem de colaborar. A calcificação aumentou, Flávio, a hipertrofia está aumentando, a área diminuiu, ou um ou outro, ou associado, ou. Você pode indicar, você tem uma justificativa. Agora, se o cara está igual, a cada 6 meses ele está igual, você não tem nenhuma justificativa para indicar. A média que eles falam, por isso que eu te falei, se é uma calcificação importante, você tem 80% dos pacientes desenvolvem sintomas em 2 anos. Mas se ela é leve e tem um gradiente de 70, 80, você pode ir levando esse doente e ele é totalmente assintomático, você sabe mais do que eu, que você leva, o doente está lá no ambulatório andando. Você está pensando mas você está provocando. Mas está certo, essa é a realidade. Mudar agora para insuficiência mitral. Insuficiência mitral grave, paciente assintomático, insuficiência mitral não reumática. Degenerativo. Quando é que você assim, tem uma tendência a indicar uma cirurgia conservadora da válvula mitral? Olha, exatamente, eu tenho tudo, eu tenho os slides, tudo. Então é o seguinte, você está falando o seguinte, nós estamos diante de um paciente com insuficiência mitral grave, regurgitação importante, função ventricular normal, prolapso da válvula mitral, ou seja, seria doença mixomatosa degenerativa, jovem até certo ponto jovem, 40, 45 anos, e sem hipertensão pulmonar, sem arritmia, certo? E sem sintomas, como a gente falou assim. O que fazer? É interessante que a literatura agora, inclusive no
congresso em Estocolmo, exatamente essa fala, e a gente, como eu já disse, faz 30 minutos atrás, nós discutimos isso. Hoje apresenta duas correntes. Como a valvopatia desenvolveu demais os procedimentos, a imagem, eu já volto a falar, as coisas estão se tornando cada vez mais precoces. Uma corrente, que é a corrente americana, principalmente, quando você tem, eu vou ser bem direto agora e serve para todos. Se você tem esse paciente que a gente acabou de visualizar, certo? E você vai falar, olha, a insuficiência mitral é importante, um dia vai ter de operar, mas eu tenho medo de ficar levando você por causa das alterações hemodinâmicas que a valvopatia mitral dá, ele vai se adaptando, vai se sentindo bem, o coração vai aumentando, ele continua sem sintomas, e na hora que for operar, ou ele já tem um grau de disfunção no pós, ou não dá nem para fazer mais plástica. Essa é a sua defesa para operar o mais precoce um paciente. Essa é uma defesa correta. Você pode argumentar, porque hoje os trabalhos, por exemplo, de Mark, da Mayo Clinic, ou de Heng, é um coreano, certo? Mostrou, até um estudo randomizado com observação, mostrou uma possibilidade de complicação muito baixa e a previsão de plástica muito alta. Aí eu falo, para você fazer isso, os americanos falam assim, você tem de ter uma mortalidade menor que 1% no seu hospital para valvopatia e uma previsão de que você vai conseguir a plástica acima de 90%. Você vê como eles pinçam, como eu acabei de falar, individualizam o serviço, o local, quem vai. Então, o ecocardiografista com o clínico vai ter de ter a capacidade realmente de discutir em conjunto com o cirurgião, é o que eu falei lá. É uma grande oportunidade para juntar o clínico, o ecocardiografista e o cirurgião para tomar uma decisão em conjunto. Como está a sua mão? Você consegue fazer plástica? Prolapso da válvula mitral posterior, P2, como disse um ecocardiografista. Qual é a possibilidade? Acima de 90%, acima de 90%. Como é que estão as complicações no pós-operatório? Menor que 1%, menor que 1%. Se caso não tem essa previsão dentro do nosso hospital, nesses pacientes, que mostrou evolução, opera precoce, você pode, entre aspas, até curar esse paciente. Faz uma plástica, resolve o problema. Pode, não necessariamente porque é prolapso. Mas se não, você vai ter problemas de morbidade e tudo. Por quê? Nós estamos numa evolução muito precoce da insuficiência mitral. Senão você vai esperar mais tempo, apesar precoce que eu falo, apesar de uma insuficiência mitral importante. Você vai observar se essa hipertensão pulmonar não vai aumentando, e se chegar a nível de 50 para cima a indicação, se ele vai ter que começar a aumentar o diâmetro sistólico acima de 45, é indicação, ou, que é o mais comum, ele começa a ter sintomas mais leves. Quando eu falo indicar por sintomas, não é o paciente chegar aqui e indicar o paciente com falta de ar. Olha, doutor, eu venho todo dia a pé, eu ando daqui até 10 quilômetros e nunca cansei. Agora, esses 10 quilômetros, no quilômetro 7 eu canso. Isso é mudança de qualidade de vida num paciente que tem uma valvopatia, seja estenose aórtica grave ou insuficiência mitral grave ou uma EAO. É mudança de... mas eu não consigo. Mas ele conseguia, é ele contra ele mesmo. Vocês têm... Por isso que a melhor pessoa para indicar é ter o conhecimento médico da fisiopatologia da doença, interpretar os exames e interpretar o seu paciente. Você é a melhor pessoa para indicar. Mas, por favor, não espere o cara. A gente sabe que classional 3 ou 4 já tem uma gravidade maior. Mas a mudança de qualidade de vida de 1 para 2, mas ele está mudando, já é uma indicação. Para vocês, isso você cansaria 3 quilômetros. Mas indicação. Mas você tem de falar uma coisa para o doente, que não tem certeza que a fibrilação vai reverter com certeza, mas você tem de mostrar. Isso é outra coisa que falou, autonomia do paciente. Você tem de mostrar hoje, se o paciente tem conhecimento, fala, doutor, o senhor decide. O senhor decidir, está bem. Você argumenta, mas se ele não tiver condições de absorver, você tem de explicar tudo isso. Olha, vou te operar, a chance dessa fibrilação é por causa da insuficiência mitral grave, você já está passando um pouquinho o seu limite, é muito
é muito provável, grande chance de você no pós-operatório, ainda pode entrar ou sair, mas depois eu consigo estabilizar com remédio, você já com reparação feita por plástica, mas aí você pode indicar. Mas, a priori, a indicação ainda da insuficiência mitral nessas condições de prolapso de insuficiência mitral é você ver também os fatores preditores de gravidade. Sintomas, aumento do diâmetro sistólico acima de 45, que é um fator, hipertensão pulmonar, certo? Ou insuficiência tricúspide associada. Exceto você estar num sistema que te dá uma previsão muito boa de reparo e de baixa letalidade. Aí você aproveita e fala, discute também com o seu paciente, que é importante você ter o conhecimento. Quanto mais conhecimento, às vezes mais dúvida, mas mais segurança que você está tomando com maior previsão para esse paciente. Até que ponto? Essa é uma boa pergunta. Ou seja, o Nelson está perguntando, um paciente com insuficiência mitral importante, já com disfunção ventricular, certo? Que eu acredito que é importante, você deve indicar cirurgia. Ao contrário da insuficiência aórtica, estenose aórtica que eu falei, que mesmo com disfunção grave a gente acaba indicando, a insuficiência mitral hoje realmente a gente sabe pela fisiopatologia importante que ela tem, ou seja, a pós-carga baixa, você troca a válvula, aumenta a pós-carga, grande chance desse paciente não sair nem no pós-operatório imediato. Quando sair, sai com balão intraórtico, com dobutanol e acaba ou morrendo de infecção ou morrendo em baixo débito. É muito difícil. Você primeiro tem de provar que a insuficiência mitral é grave, como você já falou. E a chance maior está se conseguir fazer plástica, para manter a arquitetura do ventrículo, que isso colabora muito na geometria e melhorar. Você nunca mais vai melhorar quando você passou, na minha opinião, nunca a palavra que é muito difícil em medicina, nunca e sempre. As chances, com esse caso de disfunção grave, insuficiência mitral grave, mesmo sendo primária a valvopatia, desse paciente recuperar o ventrículo vai ser muito difícil, mas você tem a chance de melhorar a qualidade de vida, que é uma segunda opção do médico, que é muito importante para o doente. Ele melhorar a dispneia, melhorar você otimizando com toda a medicação. O grande problema é ele sair dos primeiros dias de pós-operatório desse doente. Aí você vai ver, se der para fazer plástica, a maior chance de indicação. Se tem de trocar prótese, tentar fazer a maior proteção miocárdica o mais rápido possível nesse doente, otimizar as medicações, tanto no pós-imediato como no pós-tardio, e acompanhar. Porque se você tem, esse paciente, você tem percepção que dificilmente ele vai melhorar, é troca do coração, não é troca da válvula nesse paciente. Essa possibilidade existe nos dois. Só que trocar o coração, às vezes realmente é uma opção muito difícil também, entrar numa fila, ver. Então a gente acaba sempre optando com plástica, se for possível, e depois troca. Se não for possível, já troca a válvula. Tá bom. A última. A dobutamina, nesses casos, está indicada? A dobutamina, o teste com dobutamina também está indicado nesses casos? Olha, você pode, ele está perguntando, já não na estenose aórtica grave com disfunção, agora com insuficiência mitral grave, você tentar ver se a reserva cardíaca melhora com dobutamina. Olha, a tendência realmente, ela pode, eu vou te dizer já de experiência, ele pode até aumentar a contração, mas não vai melhorar, não vai te dizer se ele tem uma reserva melhor ou não. Pelo próprio efeito da dobutamina e pelo próprio efeito da insuficiência mitral. Como ele tem duas descargas, vamos dizer assim, um para a aorta e um para o átrio, você aumentando a contratividade é capaz até que dê a complacência do átrio seja tão grande que ele até, como aumentando os receptores beta, tudo, melhorar a contração, pode até ter uma melhora da contração. Isso não quer dizer, ao contrário da estenose aórtica, que ele tem melhor reserva, porque ele tem outra via de escape. Então, aí é a avaliação mesmo em repouso, mostrando uma disfunção grave, principalmente que a literatura, todo mundo gosta de valores. Se a fração de ejeção for abaixo de 30%, os guidelines falam, tanto europeu como americano, tratamento clínico,
primeiro? Primeiro é transplante, segundo é tratamento clínico, terceiro, cirurgia de preferência plástica ou troca. Então, a opção cada vez mais é otimizar remédio, trocar o coração e deixar por último a plástica, quando a fração de ejeção é muito baixa na insuficiência mitral, primária ou secundária. Obrigada. Obrigado.